hein? Eu conheço o Lamartine há muitos anos, há mais de 35 anos, provavelmente. Desde que eu o conheci, ele já estava bandeado para esse lado. E ele já estava me dizendo alegre, me procurando, Caio, eu vou ser prefeito de São Paulo. Gastou uma grana para se candidatar à prefeitura de São Paulo. O irmão dele, que tinha dinheiro, não sei se ainda tem, o Caio Pozella, tem um xará. E eu vi uma vez na segunda marcha para Jesus, reclamando comigo nos bastidores, para eu falar 5 minutos aqui, o meu irmão teve que gastar US$ 300.000. E era o segundo. E eu estava lá muito mais em consideração ao meu amigo inglês, que foi quem começou isso na Inglaterra, no Reino Unido, no país de Gales, era um homem piedoso. Eu dividi o púlpito com ele em vários lugares na Inglaterra, e eu sabia que ele era um homem piedoso. Foi em consideração a ele que eu fui no primeiro e no segundo. Mas do terceiro em diante, terceira marcha para Jesus em diante, nos bastidores eu vi a nojeira tão grande, a pocilga que aquilo ali era, que o Estevão continua me chamando, me chamando, me chamando. Eu nunca mais voltei nem voltarei. Mas eu me lembro do Lamartine dizendo: eu vou ser prefeito de São Paulo porque a Valnice profetizou que eu serei o prefeito. Agora, eles não estão nem aí para checarem o que não é. Toda vez que não acontece, eles passam um pano de amnésia total e seguem em frente, risonhos com cara de pau, repetindo as mesmas coisas. E aí o herege sou eu, que Hum. tenho boa memória, não brinco com o evangelho, nem com a história, nem com coisa nenhuma. E não aguento as consequências, meu irmão. Eu nasci para levar tranco e não sentir nada. Eles é que não aguentam o tranco, mas a minha casca é grossa. Eu estou vindo lá do Paleoceno. E eles é que têm pele de bundinha de neném, que se você diz qualquer coisa, eles ficam escandalizados, ou se não ficam, fingem de estar e saem falando mal de você. Agora, como eles não param de fazer maldade década após década, eu não tenho condição de calar a minha boca e de fazer como Paulo fez, escrevendo aos Efésios, escrevendo aos Colossenses, escrevendo na primeira epístola de Timóteo, na segunda, nomear os caras pelo nome, É. como João fez na terceira epístola, nomeando o nome de Diótrefes, que eram idiótrefes na realidade. Então, eu só não menciono coisas pessoais da vida de ninguém. Se o cara gosta da mulher, não gosta de mulher, se traiu a mulher, as histórias que eu ouço de gente que vem e me conta as intimidades de alcova disso, de mim não sai agora. Comece a perverter o evangelho, seja quem seja, pode ser o meu melhor amigo durante anos. Eu vou falar com ele uma vez, duas vezes, três vezes, até quatro vezes. Se ele insistir em continuar, eu vou dizer publicamente que ele está ensinando mentira e não o E, Vitor, Evangelho de Jesus. E eu vivo esse, com as consequências muito bem. esse negócio da teoria da conspiração virou um mercado, né? Tem muita gente que vive disso, de É. explicar e de não sei o quê. Aí tem curso, tem as E com coisas essa do. era de fake news, o povo se alimenta de teorias da conspiração. É, infelizmente, Todo o povo. infelizmente, o Daniel Mastral, ele era um desses caras também, né? Triste, mas era horrível nisso. Se alimentava disso. Não sabia viver sem inventar alguma teoria. E agora, surprise! Eu vejo alguns dizendo: olha como Daniel Mastral era um profeta aí. Tentam criar alguma fala dele com a consecução, com o cumprimento de alguma coisa, que você tem que fazer um esforço brutal para ver uma relação de causa e efeito, porque não houve, não houve. Mas na maioria das vezes, tudo que ele dizia tinha a ver com uma conspiração. Ele só não falava isso para mim.
porque ele me conhecia muito bem para vir falar teorias da conspiração para mim. Porque eu diria na lata dele, não, meu irmão, para mim não. Isso aí não. Tanto é que ele nunca conversou nada disso comigo. Ele só falava de vida pessoal, da dor dele, da esposa dele, do filho dele, das questões dele, tudo isso dele. Aí eu dava conselho que ele não obedeceu nenhum. É, Se ele eu tivesse lembro. obedecido os conselhos que eu dei com todo amor e estão gravados, estaria vivo até o dia de hoje. Mas ele não obedeceu um único, até que chegou ao ponto que eu digo, olha, vamos parar com isso? Não adianta você entrar nos podcasts e declarar por aí que eu sou teu grande amigo, o único que te acolhi depois que teu filho se suicidou, porque eu não sou teu amigo. Tudo o que eu te digo você não leva a sério. Você diz que eu sou o homem mais sábio que você conhece. Pede para eu dar minha opinião, eu dou, e você vai para o lado diametralmente oposto. Aí as pessoas ficam me cobrando, porque você diz que é meu amigo. Como é que o seu amigo não faz nada do que você me diz? Então eu disse: é melhor você viver a sua vida, eu viver a minha. A gente passou a maior parte da nossa vida sem nos relacionarmos. Foi a morte do seu filho que nos aproximou, porque eu fiquei tomado de compaixão, misericórdia e angústia pelo que você poderia estar sentindo, sobretudo pelo que a mãe da criança, sua esposa, a Cíntia ou a Isabel, poderia estar sentindo. É um caso tão bizarro que até nomes próprios eles mudavam para consumo público. Ele dizia: aqui é o Daniel Mastral, o seu amigo Marcelo, no telefone, porque ele ficava até com vergonha de falar comigo como Daniel, já que eu sabia que ele era absolutamente Marcelo, e a mulher dele, Cíntia. Então, comigo, a conversa sempre foi diferente. Mas não é dele que a gente está aqui para falar e eu não tenho nenhum prazer em falar a respeito dele. Existe mesmo esse negócio de satanismo, fazer pacto com o diabo? Essas paradas existem ou é tipo uma ficção? Existe, mas a maioria desses pactos com o diabo estão sendo feitos todo dia dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Olha, cara, o que eu conheço de pastor que faz pactos, pactos até de sangue com as trevas, não é brincadeira. Outro dia eu tive que postar um cálice onde o Kenneth Copeland, nos Estados Unidos, que é um dos caras mais doentes que eu já conheci, pegou uma faca, cortou o sangue dele, derramou no vinho. Aí o amigo dele veio, cortou a mão, derramou no vinho. Aí eles sacudiram o vinho. Aí beberam vinho com o sangue dele, dizendo: esse é o sangue da verdadeira aliança, o nosso sangue misturado com o sangue de Cristo. Isso aí, cara, é feitiçaria, é magia, é bruxaria. Mas se o diabo usar o nome de Jesus, o crente diz aleluia. Não tem jeito. Crente não consegue entender nunca. Parece que é um povo que foi criado para não compreender, para servir de cumprimento terrível de profecias que deveriam ser evitadas e eles buscam cumprir da pior maneira possível, como protagonistas perversos daquilo que eles deveriam viver para lutar contra, para atrasar, para evitar, para não deixar acontecer.